Romanos 8, versículo 14, vamos ver algo que está aqui nas Escrituras. Durante estes últimos cultos, nós temos falado sobre Romanos 8, palestrando um pouco sobre isto. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, quer dizer, com medo, se acovardando. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Deus de papai. É assim que está, na Bíblia, viu? Olha só, eu vou ler de novo. É Romanos 8,14. Romanos 8,14. É a Epístola de Romanos. E está logo depois de Atos, antes de 1 Coríntios. Diz assim, olha. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque vocês não têm recebido um espírito que escraviza, que deixa vocês amedrontados, para estardes com medo. Então Deus não está aqui para nos amedrontar. Não é assim como fazemos com nossos filhos. Não temos autoridade sobre eles e dizemos, papai do céu briga, papai do céu briga, papai do céu briga. E o papai do céu se torna um brigão. E o resultado, quando um pai é muito carrasco, os filhos se revoltam contra os pais, não é? Então, se temos um Deus que é um carrasco, e só está com o cajado na mão para dar a cacetada, não é aquele que estende o cetro para dizer aproxima-te, como fez o rei Assuero, quando falou para Esté se aproximar. Não, sempre estamos com medo, porque apresentaram para nós um Deus que não ama, um Deus que apenas está com uma estátua de Zeus, não é? Com um raio na mão, pronto para arrebentar a cabeça do camarada. Não foi esse tipo de espírito que foi enviado para nós nesse tempo do fim. Mas recebeste o espírito de adoção. E através deste espírito de adoção, nós podemos chamar Deus de papai. É uma intimidade muito grande. Abba, Pai. Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tua bênção misericordiosa sobre cada um de nós. Só em estarmos juntos, Senhor, numa hora como esta, isto já é uma pregação, já é uma mensagem a ser entregue. Nós nos reunimos, ficamos unidos por um período de tempo, porque sabemos que a única forma, ó Deus, de vencermos é se nos unirmos também com o Senhor. Quando nos unirmos, podemos fazer mais, podemos orar junto, podemos perdoar mais, porque tem mais pessoas a ser perdoadas, podemos amar mais, porque tem mais pessoas a quem dispensarmos o nosso amor. E o amor não é nosso, foi o Senhor quem nos deu, por isso podemos devolvê-lo de forma multiplicada. Ó Deus, ajuda-nos nesta hora e perdoa os nossos pecados. Não há aqui nenhum mais santo que o outro ou melhor que o outro. Estamos na mesma situação, habitamos ainda em corpos de carnes, sujeito a falhas, paixões e defeitos. Mas cremos que o grande Deus, o Espírito Santo, está aqui para nos ajudar a melhorar as nossas vidas. E que a ministração da tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Te pedimos no nome amoroso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Ok, nós estamos vindo com uma linha de pensamento, falando sobre a vida de Deus, que quando ela se manifesta, ela manifesta-se a mesma coisa ontem, hoje e eternamente. A vida de Deus, ela não pode ser modificada, acrescentada, tirada em nenhuma parte. Significa que se Deus agiu de um modo lá no tempo passado, ele terá que agir do mesmo jeito agora, terá que agir do mesmo jeito amanhã. Se um irmão do passado entrou num determinado estágio e clamou a Deus por ajuda, e Deus lhe ajudou e Deus lhe respondeu, se hoje você também entra na mesma fase e pede do mesmo jeito, sobre as mesmas circunstâncias, Deus terá que também te atender do mesmo jeito que ele fez com aquele outro, porque Deus não muda a sua opinião, Deus não muda a sua vontade, Deus não muda o seu parecer, por isto ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando nós entendemos isto, nós vemos também que a vida de Deus, a vida ela não para, ela tem que estar sempre quando ela se manifesta, ela outra vez frutifica, dá fruto, se multiplica, como existem as divisões
das células. E o que Deus fez, quando Ele enviou seu Filho primogênito, o primeiro filho nascido, o primeiro filho gerado do próprio Deus, o que estava no seio do Pai, para fazer o Pai conhecido, esse filho manifestou a vida de Deus, porém ele recebeu a vida de Deus em plenitude, vamos dizer assim. O filho primogênito, ele teve 100% da vida de Deus e ele manifestou isto. Agora, aí depois disso vem os outros filhos. Então vem um Abraão, um Moisés, um Davi, e assim vai. E vem um Paulo, vem um você, vem um eu, ou seja, quem for. E cada um tem um determinado nível, tem uma determinada medida, ou uma determinada capacidade. Então, digamos que um teve 80% da vida de Deus em sua época, outro 50%, outro 30%, talvez eu tenha 0,001%, talvez você tenha 2%, 10%. Veja, então, eu não tenho por que ter desculpa de dizer se eu recebi apenas 0,01% da vida de Deus, eu não tenho por que manifestar isto porque é tão pouquinho. Não, não é desta forma. Se eu só tenho capacidade para manifestar 0,1%, esta vida, quando eu manifestá-la, ela terá que produzir outra vez a vida de Deus. Porque Deus não tem meios cristãos, Deus não tem meio filho, ou será que é ou não é. Não, a vida de Deus terá que ser manifesta e terá que reproduzir-se do mesmo jeito. E é de tal forma que você não pode dizer fulano tem mais fé, fulano é mais santificado, fulano é mais isto, fulano é mais aquilo. E outros colocam toda a culpa, ou vamos dizer assim, toda a responsabilidade nos espinhastros de Jesus e diz que ele era o Filho de Deus, então ele podia vencer isto, ele podia aquilo. Ora, por quê? Colocarmos apenas a responsabilidade nas outras pessoas, como se você fosse o fraco, você sabe, e como se as outras pessoas fossem mais santas do que você. Não é assim. Não é assim. Homens como Moisés, homens como Elias, como Isaías, cada um destes vocês conhecem nas Escrituras. E foram chamados, inclusive, dos heróis da fé. E tem a galeria deles, a galeria dos heróis da fé. É como se você fosse entrando no museu histórico sobre a vivência cristã e fosse vendo quadros e mais quadros com a vida de cada personagem. E você passa por um e diz, pela fé, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Porque ele agradou a Deus, e você fica diante daquele quadro de Enoque, aquela admiração por um homem que andou com Deus. Agora, se isto fosse apenas para ele, por que você está tentando viver na vida cristã? Por que você vai, vamos dizer assim, enganar a si mesmo achando que será arrebatado? Então, se Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, pois saiba que a mesma coisa terá que acontecer com você. Veja, não adianta você passar diante do quadro de Abraão, nesta galeria dos heróis da fé, mas eu estou pregando algo que eu poderia pregar depois, não é? Está bonito esse tema. E dizer, olha, pela fé Abraão fez isto e aquilo, e ele agradou a Deus. Pois veja o que Paulo escreve sobre Abraão e joga tudo sobre nós também, mostrando que somos filhos de Abraão pela fé e temos que manifestar a mesma fé que Abraão teve. Veja, então não é questão de colocarmos desculpa que somos hoje uns imprestáveis, que não podemos fazer nada e que fulano é santo e aquela coisa. Não, senhores. A mesma vida de Deus que se manifestou através dele, esta mesma vida de Deus terá que se manifestar através de cada um de nós, se em verdade somos também filhos de Deus. Só naqueles que não são filhos é que a vida de Deus não se manifesta. Veja, e assim poderíamos citar um por um. Agora, claro, nessa escritura que nós lemos aqui diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós entendemos que esses filhos de Deus, para poder manifestar a natureza de Deus, eles precisam de uma liderança. E esta liderança tem que ser do próprio Espírito. Agora, a forma de ser liderado pelo Espírito, você tem que aprender a questão de ser líder e ser liderado. Tem aqueles que nascem para serem líderes, tem aqueles que nascem para ir na frente, para desbravar terreno.
tem aqueles que vão na frente enfrentando perigo dentro da floresta, aplainando o terreno, cortando árvore, fazendo a estrada, para que depois outros venham com facilidade, apenas o fluo daquilo. Quem vem depois já não passa por buraco, já não passa por catástrofe, já não passa por obstáculo, porque quem foi na frente já demarcou todo o terreno. E muitos morrem nesta aventura inicial, muitos morrem. Muitos adoecem, enfrentam feras, enfrentam coisas venenosas puxa, daria um bom culto se falássemos sobre como o Brasil foi desbravado inicialmente aqui, não é? E assim como também vários outros países. Mas pense nisso na vida cristã. Estes que vêm na frente como líderes, ou como aqueles que virão para demarcar território ou terreno, para que depois você passe por ali, não pense que apenas eles, apesar do respeito que se tem histórico, pelo trabalho que eles fizeram, eu já penso até como a mensagem chegou aqui, como esses grandes homens trabalharam aqui durante tantos anos para a mensagem tomar conta do país inteiro. Mas não pense que apenas eles recebem uma grande homenagem por isto. Porque eles não teriam um ministério, eles não teriam nenhum sentido fazer isto, se depois não tivesse pessoas para seguir suas pisadas, se depois não tivesse pessoas para trilhar a mesma caminhada, não importa se depois tem asfalto por aquele lugar onde eles sofreram tanto, não importa, vê? Mas você percebe que no tempo deles, apesar das dificuldades, eram mais fáceis, inclusive, do que hoje você com tanta facilidade torna-se mais difícil. Tanto é que os homens do passado não tinham o que nós temos, não tinham a Bíblia, não tinham cântico, não tinham o inário que com facilidade, e daqui a pouco dá folha para lá e para cá. Aí já pede outro novo e daqui a pouco já foi. Estas pessoas louvavam a Deus e eles não tinham isto. Eles foi quem escreveu os cânticos em prisão, aprisionados, sofrendo por serem cristãos. Vê? Agora me diga, qual foi mais fácil? Quem teve uma vida mais fácil diante de Deus, ou a forma de servir a Deus de forma mais abrangente? Eles ou nós com tudo nas mãos? Eles não tinham que cantar, então eles se escreviam para louvar. Hoje você não escreve nada. Quem de vocês já escreveu um hino, um corinho? Quem tem um corinho na cabeça para fazer um verso e louvar o Senhor? Ora, você nem consegue decorar os que tem aqui. Veja quantos hinos vocês cantam sem olhar para o inário. Preste atenção. Veja. Claro, se estamos liderando os cânticos, nós temos que ter para não esquecer. Mas se eu não estou liderando os cânticos, eu não preciso do inário. Porque quando o líder de cântico fala a primeira palavra, eu já sei o resto. Já lembro o resto. É treino, é treinamento de mente. Faça isto para você ver que dá certo, viu? Dá certo. Ok. Agora, se você vem depois e parece que você não faz nada, comparando com o que eles fizeram, parece que é assim, você não pode pensar desta forma. Se eles obtiveram 40% da vida de Deus e manifestaram a natureza de Deus em seu tempo, hoje você recebe 2%, pois bem, esses 2% terá que manifestar a mesma vida, porque a vida de Deus não muda. Se Deus só me deu capacidade de 1% ou de 0,1%, pois quando isto chega a mim e o interruptor é ligado e eu reconheço que eu sou um filho de Deus, eu terei que dar luz que está vindo pela energia. Não importa se é apenas de 2 watts ou de 5 watts, não importa. E você brilha com mais intensidade, 100 watts, mas eu terei que estar produzindo luz. E se a lâmpada de 100 watts faltar, se apagar, queimar, a minha luz ali de 5 watts, você vai perceber que ela clareia o ambiente. E você até acostuma com aquela luz, porque antigamente você lia na luz do candeeiro. À noite falta energia, aqui está. Quantos watts tem essa coisinha? Fraquinha. Se ligar agora você nem percebe. Mas faltar luz, não é? E tiver tudo ok, nem sei como é que chama, o fusível, não sei o que dela lá, né? Mas se tiver tudo ok, faltou energia, ela tem a reserva de energia acumulada e ela vai dar aquela luz fraquinha no início, mas daqui a pouco você acostuma com aquela claridade. E as trevas
Veja, a escuridão já não será um atrapalho para você enxergar as coisas. O que significa isto? Estamos em falta daquelas lâmpadas de tantos watts de potência, como Paulo, como Irineu, como Martim, Columbo, Lutero, Wesley, William Branham. Que tipo de lâmpada somos? Que tipo de watt temos em nós? Qual é a potência nossa? Pois bem, é essa pequena potência que tem que brilhar. Tem que brilhar, as trevas têm que fugir, tem que ser espantada mesmo com esta luz. Vê? Esta é a verdade. Dizem que a escuridão não existe. Olha, eu fiquei surpreso quando me disseram isto. Fiquei abobalhado quando me disseram que as cores não existem. Não existe cores, não existe isso que você vê aí, essas cores que você vê na roupa, isso não existe. Veja, mas por que eu estou vendo? Não é? Como é que elas não existem se eu já estou vendo? Pois bem, isso tudo é jogo de luz na nossa retina, não vou entrar por esse detalhe agora. Se você pega todas as cores e gira elas numa determinada velocidade, você vê tudo branco. Você vê tudo branco. Não sei se vocês estudaram isso nas escolas de vocês. Eu não estudei. Vim ler depois, mas quem já estudou, não sei, é química que fala sobre isto? Não sei. Alguém entende sobre isto, sobre as cores? Eu pensei que tem estudante aí de cabeça boa. Podia ajudar nessa parte. Veja, porque as cores primárias, quando elas se juntam, elas vão formando as outras cores. Então, eles têm um círculo, para quem nunca ouviu falar. Tem um círculo, assim, ó. E tem, então, todas as cores ali. E os professores mostram para os alunos isto. Quando gira aquilo em uma determinada velocidade, você não vê vermelho, você não vê preto, você não vê azul, você não vê encarnado. Sabe que cor é a encarnada? É o vermelho, minha mãe que chamava encarnado, né? Encarnado. Porque, eu acho que ela queria dizer escarlate, né? Escarlate. Olha o nome. Se for escarlate, porque é vermelho, não é? Vermelho. Então, como não se sabia dessa palavra tão complicada, falava encarnado. Que coisa. Carmesim também. Né? Então, quando você gira aquilo, você não vê essas cores, fica tudo branco, a cor branca. Vê? É isto. A mesma coisa diz que eu estou vos falando. O que é a escuridão? A ausência de luz. A ausência de luz. Agora, luz é substância. Luz é substância. Assim como fé, William Branham disse, é substância. Espírito não é apenas uma imaginação, é substância. Vê? É algo firme. Mesmo que esteja em uma forma, como eu diria, abstrata. Ok. Que tipo de vida temos, o que somos, o que podemos manifestar? Não importa se você recebeu uma pequena porcentagem, você tem que manifestar a vida de Deus outra vez. Agora, aqui diz que o espírito de adoção que nós recebemos é o que nos faz clamar Abba Pai, que é chamar Deus de Papai. Nós temos entendido que o espírito de adoção é o que nos deixa pronto, é o que nos apronta para a nossa mudança do corpo. Agora veja, se você recebeu o mesmo espírito que Paulo tinha, se você recebeu o mesmo espírito que José tinha, se você recebeu o mesmo espírito que o Filho de Deus tinha, você terá que estar disposto a ser dirigido por esse espírito. Que espírito recebeu Paulo? Que espírito recebeu José? Que espírito recebeu Jesus Cristo? Bem, a Bíblia diz, se o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, então vocês também serão vivificados. E esta vivificação não é na ressurreição ou na mudança do vosso corpo. Esta vivificação é tornar a dar vida agora. Aqueles que estavam mortos em delitos e pecados são vivificados pelo Espírito. Ou eles despertam para a vida. E como semente, eles começam a brotar outra vez a vida de Deus. Agora, é certo que estes que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Se você ler
esta escritura outra vez, e você grifar uma palavra aqui de Paulo, uma expressão de Paulo, você ficará surpreso com o que você pode descobrir. Observe, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, você coloca um risco debaixo dessa frase. E quando você foca isto, você percebe que só são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito. Veja, só são filhos de Deus os que se deixam guiar pelo Espírito. Agora, se o Espírito de Deus começa a guiar você, como é que ele pode guiar sem possuir você? Sem você sair de frente para que ele, então, te domine. Você diz, olha, isso é espiritismo? Que negócio é esse? Bem, deixa as pessoas pensar o que quiser pensar, mas eu li isso no culto passado e eu vou ler para vocês outra vez. O irmão Branham falou com o irmão, que ela tinha levantado a mão, e ele disse, como naquele tempo, no tempo de Jesus, uma jovem levantou a mão lá atrás. Aí ele diz, eu não te conheço, você e tal, não sei da tua vida, mas Deus te conhece. E se ele, é no sermão, o verdadeiro selo da Páscoa, e se ele pode revelar-me pelo seu Espírito Santo, o Cristo ressuscitado que vem aqui e me dá uma ressurreição temporal por meu Espírito, que meu Espírito saia de mim, ou se mova de mim, e seu Espírito entre, para que você saiba que ele está vivo ou não. Agora, eu não te conheço, esse sou eu e meu Espírito. Não conhecemos a você, mas ele a conhece. Mas ele quer tomar emprestado meu corpo para provar que ele é o Cristo ressuscitado. E eu estou muito feliz por emprestar meu corpo a ele, entregar tudo para ele, para que ele tome todo o proveito disso. Oh, isso foi o que o irmão Branham disse. Que meu espírito saia, para que o Espírito de Deus possa tomar proveito deste vaso e usar da forma que lhe agrada. Aí vem a ideia. Até que ponto estamos dispostos a nos deixar ser guiados por Deus? Se Deus quiser tomar teus lábios para falar às pessoas, para falar do seu amor para as pessoas, está você disposto a deixar Deus falar através de você? Se Deus quiser tomar tuas mãos para ajudar a pessoas necessitadas, está você disposto a ser as mãos de Deus aqui na terra para ajudar as pessoas? Se Deus quiser tomar teu coração, tua mente, teu entendimento, para orar pelas pessoas, orar por irmãos que estão em problemas e em necessidade, está você disposto a tirar o seu pensamento dos problemas das pessoas, da fraqueza das pessoas, dos erros das pessoas, e ao invés de bater com a língua nos dentes, ao invés de estar acusando, julgando, pré-julgando, seja como for, está você disposto a sair, a tirar sua própria mente, a tirar seu próprio espírito do meio e deixar Deus então interceder e assim você orar por aquela pessoa? Isso quer dizer orar em nome de Jesus, que é pedir a Deus exatamente o que Jesus pediria. Até que ponto estamos dispostos a fazer isso, a se deixar ser guiados por Deus? Sim, o William Branham disse no sermão Chuva Temporânea e Tardia: a videira não dá fruto, ela somente dá vida aos ramos para dar fruto. Ok, a vida da videira, que ela pega das raízes ali e tal, os nutrientes, e sobe, mas ela não dá fruto. Ela pega tudo aquilo, aquilo leva para os ramos, e os frutos vai sair na ponta lá dos ramos. Você poderá dizer, mas a jaca é no caule, a jabuticaba. Esqueça isto. Apenas foque nas palavras de Jesus. Porque às vezes as pessoas encontram tudo para dar sua desculpa. Como eu vos disse, Jesus podia, eles podiam, eu não. Não é essa a questão. Nós temos que poder também. Nessa questão, esqueça as árvores que produzem no caule. Temos muito, parece que o cacau também, não é? Temos o cacau, temos a jaca, temos a jabuticaba, qual mais? Eu poderia lembrar aqui de uns 6, eu acho, se eu puxar pela memória. Mas faz tanto tempo que eu vi essas coisas, né? Que só lembrei desses 3.
Mas tá, o que nós estamos falando é o que Jesus se referiu, no caso. Porque se você começa a procurar detalhes para arrumar desculpa para si próprio, você nunca vai entender porque ele amaldiçoou a figueira. Veja, aquilo ali ficou no meu coração e nunca mais sai. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ele estava com fome, viu lá, estou com fome, vamos ver se tem alguma coisa ali. Porém, não era tempo de fruto. E a Bíblia diz, ele chegando, não encontrando nada para comer, amaldiçoou e disse, nunca mais produza fruto, tu produzirás fruto. E ela secou-se completamente. O que aconteceu ali? Não era tempo dela ter figos, porém era tempo dela mostrar a evidência que na próxima estação, que era no verão, e aquilo era primavera, tinha que estar ali a evidência, tinha uns brotinhos ali, eu vou chamar brotos, o nome é outro, mas eu não recordo agora. Tinha que ter ali os brotos, e aqueles brotos diziam, é como maturi, pronto, é como maturi. Vocês que conhecem castanha e caju, não estou falando da dupla de emboladores. Porque senão as pessoas já levam para o outro lado. Eu gosto de ser bem, eu me explico demais, a verdade é essa. E o meu cuidado é para não me perder nas minhas próprias explicações. Mas quem conhece o maturi, que é antes de passar por aquela fase se tornar o caju com a castanha, sabe do que eu estou falando. Então, quando Jesus foi naquela árvore, ele tinha que encontrar ali um determinado broto, e aqueles brotos eram uma espécie de umas bolotas que tem. Dizia o seguinte, isto aqui, na próxima temporada, quer dizer, na estação seguinte, quem sabe 2 meses depois, não sei, isso aqui vai virar figos. Veja, aquela era a evidência. E aquelas bolotas ali, ou brotos, era comestível. As pessoas que passavam com fome, os viajantes, eles sabiam que faltou comida no seu alforje, a gente chamava bisaque, né? Faltou comida no bisaque, aquele negócio que carrega de lado. Eu disse São Silvestre que andava com um bisaque muito grande, né? São Silvestre, sabe como a gente chamava? São Silvestre. Mas vê que dificuldade, gente. São Silvestre. São Silvestre. Ok, andava com um bisacão grande, distribuindo coisa para os pobres, ou pedindo, não sei se era distribuindo ou pedindo esmola, não sei, não lembro agora, só lembro da imagem dele. Ok, mas acabou a comida, então eles iam direto na figueira naquele período. Não era tempo de figo, mas eles iam ali, pegavam aquilo, saía comendo, e eles conseguiam chegar até a próxima estalagem, a próxima pousada, onde poderiam obter alimento. E foi isso que Jesus procurou ali. Foi isso que Jesus procurou. Como ele não encontrou, ele sabia que no próximo verão ela não teria frutos. E por que ela não teria fruto? Porque ela não tinha vida para produzir. Ela já tinha sido amaldiçoada desde os céus para não produzir. E por isso Jesus pôde pronunciar a sentença. Este é o segredo, este é o mistério, vamos dizer assim, revelado, não é? Da questão da figueira. Então, observe. Se você leva isso para as Escrituras, o que diz a Bíblia? Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Veja. Mas, ainda não somos o que havemos de ser. Ou, ainda não manifestamos o que nós devemos ser. Mas isso nos impede de ser filhos? Não. Estamos em processo. Veja, estamos em processo. Porém, mesmo sem ter se manifestado completamente o que você deve ser, mas tem que haver desde já a evidência do que você vai se tornar. É como diz os antigos. Meu pai sempre dizia isso, que ele aprendeu nem sei com quem. Que o espinho, quando tem de furar, desde pequeno, traz a ponta. Quem tem de ser cavaleiro, até nas pedras se monta. É assim. Começa com um cavalinho de pau, né? Daqui a pouco, sobe em cima de uma pedra, começa a imitar que é um cavaleiro e tal, e tal, e tal. O que você acha que vai se tornar quando crescer? Por que é que todo homem
Quando chega uma certa idade, é aquela correria para tirar a carta do motorista, para dirigir o carro. É porque ele brinca desde pequeno. Bons motoristas na areia, faz estrada de areia e fica o carrinho para lá e para cá. Menino. Mas quando chegar a ser homem, vai ter que aprender responsabilidade, ser responsável para cuidar de sua vida, da vida dos outros, para poder colocar em prática seu sonho de infância. Mas a evidência já está ali. Qual é a evidência? O que você acha de uma garota? O que você acha de uma menina que não gosta de boneca, que nunca brincou de boneca, nunca quis brincar de boneca? Não aprendeu a ter cuidado de uma boneca, não aprendeu a cuidar de um animalzinho. Ela vai crescendo e não cuida do irmão menor, e daqui a pouco você acha que ela vai ser uma boa mãe? Vai querer segurar um bebezinho nos braços? Não, senhores. A evidência já tem que estar ali. Tem que haver evidência em nós que ali tem a vida de Deus e que no tempo próprio, na estação própria, aquilo vai ter que produzir. E quando chega o tempo de produzir aquela vida, isso mostra a evidência do Espírito Santo ali. A evidência da vida de Deus naquela pessoa. Bem, se eu pegar isso depois em texto, eu vou pregar muito com isso que eu acabei de vos falar, pode ter certeza. Bem, agora vamos voltar para as Escrituras. Estávamos lendo Romanos 8,14. Ok. Vamos para o versículo 16. Porque é dito que esse Espírito, o que eu vos disse, eu fiz essas divagações todas agora, mas eu estava falando sobre o mesmo Espírito que veio sobre Paulo, José, sobre o Filho de Deus, sobre todos eles. Eles se deixaram guiar por esse Espírito. E a pergunta foi esta: e você está disposto a ser dirigido pelo Espírito também? Se não é assim, então, você não tem recebido o Espírito de adoção, se você não está desejoso de ser guiado pelo Espírito. Mas, esse Espírito desceu nesta hora, no tempo do fim, porque estamos falando de Deus mesmo. Este Espírito desceu nesta hora para nos conduzir, e não pense que será fácil. Não pense que será fácil, e vou dizer por quê. Porque o Espírito, quando ele vem, ele quer ter a preeminência, o total controle, a liderança. Olha para onde chegamos. Eu lembro agora que ficou uma ponta lá atrás, há 15 minutos atrás aproximadamente. Se eu for olhar na gravação, vai ver que é isso mesmo. Onde eu falei sobre lideranças e liderados. Estão lembrados disso? Liderança e liderado. Como você pode ser liderado se não aceita o líder, se não aceita a liderança? Você tem que aprender a ser liderado. Veja, porque alguém tem que ser líder. Alguém tem que liderar. E o único líder que nós temos que reconhecer é Deus mesmo, o Espírito Santo. E ele tem vindo nesta hora para nos guiar, nos conduzir em nossos papéis adequados, cada um no seu devido lugar, para nos colocar em posição, na posição do corpo de Cristo. E você sabe que este corpo é a palavra, correto? Este corpo é a palavra. Agora o versículo 16. O mesmo Espírito, que é o próprio Espírito de Deus, viu? Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, como pode ele testificar? Como é que ele testifica isto? Eu penso, pelo que acabamos de dizer também agora, observe, o mesmo espírito que está falando do próprio Deus é quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim, o que acontece é que a forma que o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos é mostrando a evidência dele através das nossas vidas. Agora, por que eu vos disse que seria difícil e complicado? Porque ninguém quer ser liderado, todo mundo quer ser líder. É como diz, o empregado sempre quer ser um patrão, quer mandar como se fosse o patrão. É só chegar um novato que ele já quer mandar naquele como patrão. Mas o patrão já quer ser um rei, um ditador, um rei. Todo rei já quer ser um Deus. Quando Deus desceu e se tornou um homem.
Esta é a verdade. Mas que evidência podemos ter? Porque eu vos disse que não seria fácil. Observe, não é seu espírito estar de acordo com a palavra de Deus, mas é o espírito dele em você. Porque, para começar, teu espírito, tua natureza, nunca te levaria a isto. Por isso que o espírito, Deus mesmo, vem à tua alma, fala à tua alma, que é a parte dele que está em você. A alma que é eterna com Deus, foi gerada em Deus, estava em Deus. Porque de onde vem esse corpo? Isto é terra, isto é pó. Isto é pó. Veja. Então, é o Espírito Santo, pela palavra, que deve dar testemunho com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, você entende melhor o versículo 17. E, versículo 17 de Romanos 8. E, se, é assim que está, né? Você que está com... E se nós somos filhos, está assim mesmo? Ah, tá. Então, preste atenção nisso. E se nós somos filhos, em alguma tradução deve estar, e se somos filhos, porque mesmo que não esteja incluído nós, mas o sujeito oculto já está aí, e se somos filhos, então observe como eu vou ler esta frase. E logo, se de fato somos filhos, então logo nós de fato somos herdeiros também. Vê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora, como foi que Cristo, este com o qual nós somos co-herdeiros, como foi que ele padeceu? Ele padeceu primeiro entregando-se, doando-se, deixando ser liderado. Pai, se possível, eu queria muito viver diferente disso, eu não queria passar por esse sofrimento. Eu até vejo as outras pessoas que parecem que são até felizes, né? Tem seu trabalho, tem sua vida, sua família, e eu como peregrino pelo meio do mundo, subo o morro e desço o morro, tem pessoas querendo me apedrejar, vão atrás de comer uma coisa numa árvore, não tem, entro no milharal dos outros, no trigo dos outros, e vou pegar espiga de milho para sair roendo sabugo. É este tipo de vida que eu quero? E depois ser cuspido? Receber urina na cara? Não. Você acha que será a vontade de Jesus Cristo? Ele mostrou que não. Mas o que ele fez? Ele se deixou guiar, se deixou liderar. Mas faça-se a tua vontade, não a minha. Então foi assim que ele padeceu, por se entregar, por não dar valor à sua própria vida. E ele disse, se você der valor à sua própria vida, você vai perdê-la. Quem tentar ganhar a sua vida, quem tentar salvar a sua vida aqui neste mundo, ou viver este mundo, vai perder. Vai perder. Mas quem entregar a sua vida, salvá-la-á. Veja, então para poder você perder neste mundo, que não seria perder, mas falando de forma bem humana, é como se perdêssemos tudo que o mundo tem para oferecer. E temos que perder tudo que gostamos, tudo que nos atrai. Aos poucos, na medida do possível ou do impossível, nós temos que perder nossos gostos, temos que perder nossas ideias, temos que perder nossos desejos. Se ainda não conseguimos vencer um ou outro, mas veja que você já conseguiu vencer, faça a somatória, veja os que ainda te atingem, os que ainda te atrapalham e procure vencê-los. Porque chegará um estágio, chegará um momento que você terá que ser totalmente vencedor em Cristo Jesus. Tem que chegar a esta fase. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se na hora da morte, não sei se uns momentos antes, mas cada filho de Deus terá que chegar a um processo de total entrega. Não sei quando. Não importa você dizer, mas eu sou crente e tal. É a mesma coisa do casamento. É a mesma coisa do casamento. Não é porque o casal está aí há 50 anos junto que o casamento está firme, não. A cada dia você terá que lutar pelo seu casamento. Cada dia, vocês sabem disso. Sabem disso. Não existe, e foram viver felizes para sempre. Não, senhores.
Não, isso é conto que te faziam dormir. Você ficar sonhando, eu sou a princesa e meu príncipe encantado, e vai vir no cavalo, aquela coisa toda. Todos esses sonhos aonde ficaram? Meu amigo, é uma coisa que é construída a cada dia. Então esqueça essa felicidade para sempre e se apegue exatamente naquele linguajar aí fora do mundo sobre momentos felizes. Pegue essas somatórias de momentos felizes e viva com isso. Um dia de cada vez, um momento a cada vez. E se vocês têm 5 minutos de felicidade, estique isso. Não é? Estique essa pele aí para passar por cima de todos os momentos infelizes. Ou não vai chegar longe, não. Vê? Ok. Vamos aqui. Porque para mim, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então você percebe? Note que é em nós, não é para nós, vai ser alguma coisa revelada para nós, vamos ficar sabendo disso, um encantamento assim. Não, senhores. É em nós, a revelação em nós, vivendo e permanecendo, mesmo nesses corpos mortais. Por quê? Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Em outras palavras, toda a criação de Deus, toda a criação de Deus, está esperando por vocês. Toda a criação de Deus está esperando por nós. Tudo. Está esperando que nós nos manifestemos. Nos manifestemos para quê? Para que cheguemos a ser aquilo que Deus ordenou para que nós... As palavras agora, nós sejamos, não é bem assim. Observe, toda a criação de Deus está esperando a nossa manifestação, para que nos tornemos o que Deus determinou que nós seríamos, agora bem, que nós seríamos, quando chegasse o tempo de nós nos manifestarmos como filhos. E se você não chegou nessa parte ainda, ao menos hoje você tem que mostrar esta evidência, ou vai ter que secar e não sobrar nem raiz nem ramos. O fim será ser queimado. Esta é uma pura verdade. Agora, claro, se somos filhos, logo teremos que procurar atuar como filhos, ou não assumiremos a nossa posição no corpo. Veja o versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ok, mas aqui falou sobre uma expectação, uma esperança. E que esperança seria essa? Que expectativa seria esta? Esta é uma expectativa séria, porque está falando de uma glória que será revelada, está falando de algo que temos que ser, está falando de algo no qual nós temos que chegar, e nós, sinceramente, esperamos que a revelação que Deus tem trazido para nós produza em nós o que foi dito que deveria produzir. Você diz, mas está falando de esperança aonde? É no versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, esta palavra gloriosa, ela significa que tem valores, opiniões, julgamentos, juízo, pareceres do nosso Pai. E, tendo a mente de Cristo, então, esta mente de Cristo em nós nos liberta de todas estas coisas. E o resultado? O medo, a estática, tudo que possa fazer com que você se afaste, com que você se amedronte ou se torne tímido. Esta esperança em nós, essa expectativa, é o que terá que afastar esse medo de nós.
Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja. Agora, entenda que fomos ordenados e esta ordenação que fomos está gerando essa expectativa. E toda a criação geme, esperando assim. José, Joaquim, Maria foram ordenados para serem isto. Então Deus teve um padrão, que seria, aquele manifestará 10% a vida de Deus, aquele manifestará 1%, aquele 20% e tal. E até que você realmente reconheça a sua posição como filho e consiga se livrar de si próprio. Veja, e deixar Deus agir. Isto é todos nós, viu? Isso é para todos nós. Carapuça, chicotada, conselho, advertência, é para todos nós. Eu primeiramente. Eu principalmente. Até que nós cheguemos àquela posição, a ponto de Deus confiar em nós. A ponto de Deus dizer, este é meu filho amado em quem me compraste. A ele ouvi, a ela ouvi. Toda a criação está gemendo, porque a criação quer, deseja passar pelo processo de renovação, onde todas as coisas que Paulo chamou de a corrupção, Pedro também chamou de corrupção, que pela concupiscência há no mundo, toda a criação geme a voltar à origem, onde não tinha pecado, onde não tinha maldade, onde não tinha maledicência, onde não tinha morte, onde não havia enfermidade, onde não havia incredulidade, onde não havia dúvida, dor, desespero, seja o que for. Toda a criação, o universo inteiro está gemendo, esperando este momento. Porém, tudo depende de nós alcançarmos, chegarmos à estatura completa de um varão perfeito, ou seja, sermos semelhantes ao padrão que Deus apresentou diante de nós, seu Filho primogênito, Senhor Jesus Cristo. Compreenderam? Então, senão vão ter que repetir a lição. Não vão ter que repetir a lição. Agora, para concluir isto, apenas ouça, que eu vou apenas ler agora as Escrituras para vocês. Eu vou rapidamente aqui para Romanos 7,15, para que você entenda a sua própria situação, para que você entenda a minha situação, para que eu entenda a situação de vocês, para que saibamos como estamos, qual é a nossa situação hoje. Eu apenas vou ler Romanos 7,15 e depois continuar o versículo 28 de Romanos 8. E assim vamos concluir esta parte. Viu? Primeiro Romanos 7,15. Porque o que faço não o aprovo. Ou você aprova tudo que você faz, ou você está contente com todos os seus erros. Ou será que estamos contentes com todos os nossos desacertos? Ou será que estamos satisfeitos com a nossa oração curta, salteada, esparsa, parca? Nem sei se é essa palavra, onde eu ouvi essa palavra, parca? Se não me falha a memória, parece que vem daquela coisa bem espaçosa, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Ou será que estamos satisfeitos com a nossa situação espiritual? Ou estamos acomodados achando que tudo está bem, que estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, já está tudo ok, e que assim mesmo vamos para o céu? Será que estamos satisfeitos com isso? Veja o seu deitar e o seu levantar, desde que você deita até quando você levanta. Estou falando com vocês que têm uma vida normal, que dorme na hora certa, acorda na hora certa. E se assim é, vocês têm menos problemas do que eu. Porque enquanto vocês estão dormindo, estão pecando menos. Porque não estão pensando. E se eu só durmo 2 ou 3 horas por dia, ou 3 ou 4 horas, quer dizer que eu tenho mais chance de pecar mais do que vocês. Muito mais. Disse William Branham, eu peco milhões de vezes por dia, por atos, palavras e pensamentos, para que você entenda a situação miserável na qual nós encontramos. Porque estamos aprisionados ainda em um corpo de carne com 5 sentidos. E você é movido por esses 5 sentidos, e a nossa luta é vencermos esse sentido. E como é complicado vencer esse sentido? Então observe. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço,
porque eu sei que é errado. É isto que chego a fazer. Bem, vocês que estão acompanhando a leitura, veja que eu estou deixando as palavras mais fáceis para aqueles que não leem, aqueles que não conseguem acompanhar, as crianças e tudo mais. Então, você que está lendo aí, lê do jeito que está e deixa eu ler do jeito que eu estiver lendo aqui. Veja, porque o que eu faço, eu não aprovo, porque eu sei que é errado isso que eu faço. Pois o que quero, porque eu sei que é o correto ser feito, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, a minha alma abomina, é isso que eu termino fazendo. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso quer dizer, na minha carne, vê? Porque é o que ele diz, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Aí que está, como as pessoas só olham para a carne, aí depois começa como é que diz, meu Deus do céu, como é a palavra? Se escandalizar. Oh, mas eu pensei que fulano era um santo, eu pensei que ciclano era uma santa. Ih, fez isso, disse isto, misericórdia. É aquela santidade fajuta, falsa, fabricada. Misericórdia. Como se também não fizesse, como também se não pecasse, como também não pensasse, como se também não odiasse, como se também não desejasse mal. Vamos ser realistas. Ou somos realistas, ou não admitiremos que somos um fracasso e que temos que melhorar. A verdade é essa. Sem precisar entrar em detalhes, nem com nós mesmos, porque teremos medo se entrarmos em nossos próprios detalhes. Observe. Na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim. Eu desejo ser uma boa pessoa, eu desejo ser melhor, eu desejo ser um vencedor, eu desejo ter a melhor vida, eu desejo viver uma vida cristã sem nenhum defeito. Paulo disse, o desejo, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse termino fazendo. E por outro lado, o mal que eu não quero pensar neles, é o que eu termino fazendo, é o que eu termino cometendo. Ora, versículo 20. Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então você admite que está num estado miserável, um estado pecaminoso. Mas estamos tratando de quem aqui? Não estamos tratando do povo lá do mundo, não. Estamos tratando daqueles que estão na graça, que foram acolhidos pelo sangue. Mas aonde você está? Seu corpo não foi redimido ainda não, menino. Seu corpo ainda não foi redimido. Não adianta você dizer, não preciso lutar mais. Não, senhores, a luta continua. Seu corpo ainda não foi redimido. Vê? O pecado que habita em mim, versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior é o centro, a torre de controle, aonde o Espírito de Deus acende a centelha da vida, que é quando o Espírito Santo vem, encontra a brecha que de alguma forma você deixou, aquela brecha deixou passar, e você ouviu a palavra, e aquilo vai direto na tua alma, e você descobre, Deus me ama, eu não sou um qualquer, não sou uma qualquer, não sou como os demais que não têm esperança, que diz que morreu, acabou. Algo acende dentro de você. É assim que começa a experiência cristã. É assim que inicia. Às vezes você ouviu uma palavra, um conselho, uma música, um hino, ali uma palavra, ou leu algo, ou ouviu qualquer frase, e aquilo vai direto na tua alma. É como se Deus fizesse assim, ó, riscado fósforo. E você sabe que tem uma velocidade, né, para riscar o fósforo, não tem? Não é pegar aí, você fizer isso, vai gastar a pólvora do palito e vai arranhar a caixa, só isso. Tem a velocidade. É assim. Não é muito rápido, senão
Apague, não, é muito lento. Então Deus sabe, chega o momento certo que Deus atinge tua alma. E quando há este atingir de alma, porque já tinha uma alma ali que estava clamando, porque tinha uma resposta para aquele clamor, então é acesa naquela alma a centelha de vida. Agora, claro, que durante todo o tempo da tua vida, o teu corpo vai trabalhar contra isto. Vê? Teu sentido vai trabalhar contra esta centelha de vida que foi acesa, quando você ouviu a palavra em algum momento, em algum lugar. E os 5 sentidos vão trabalhar para sufocar aquilo. Aí Jesus disse, opa, você não pode acender uma lamparina e colocar ela debaixo da cama. Estou falando bem um linguajar bem popular. Não, você pendura ela no lugar como a candeia de pai velho. A gente chamava o meu avô de pai velho e mãe velha. Porque nós éramos tudo pequenos e ele já de idade, né? Pai velho. A candeia de pai velho. Mas aquilo fica na memória. Era uma lâmpada, essa lâmpada normal. Cadê, mano? Cadê a lâmpada? Cadê aquelas lâmpadas que tu consegue acender aí? Essa aí. E ele até controla, que eu nem sei como ele conseguiu essa peça. Aqui ela acende forte, fica fraquinha. Olha lá. Vai mais forte. Isso dá uma lição, viu? E tanto. Ok. A candeia de pai velho era aquilo ali, era uma lâmpada daquela. Não era assim, José? Mas enfim. Era uma daquela, eles tiraram a parte de cima, colocaram o pavio, bem bonitinho. Então ele tinha o maior cuidado. Olha, nós crescemos vendo aquela lamparina na sala, pendurada no arame. As telhas de areia ficavam lá, a pucumana, aquele negócio preto que sai do querosene. Ficava ali. Mas pronto, quando secava, ele lá colocava o querosene com todo cuidado, nunca quebrava. Hoje, copo e prato dentro de casa, misericórdia, toda semana você tem que estar comprando copo e prato. Eu já disse para as meninas, vou comprar tudo de plástico. Pai, compra aqui, compra, menina, vamos comprar de plástico. Não, pai, compra meia dúzia que já está bom. Não, 15 dias depois só tem 4, daqui a pouco parece que só tem 3. Vou comprar de plástico. Pois a candeia de pai velho, nós crescemos vendo aquela coisinha lá pendurada. E ele tinha o maior cuidado naquilo. Veja, mas onde ele deixava? Bem no centro da sala. Não era acender e colocar debaixo da cama, não. Agora, a centelha de vida que Deus acende em você é desta forma. Os teus sentidos vão trabalhar todo momento para acobertar aquilo, para não deixar brilhar. Vê? Mas vai chegar um momento que você não vai conseguir manter aquilo escondido por muito tempo e você vai ter que deixar esta chama ser vivificada cada vez mais a ponto de você tornar um luzeiro, onde Paulo chamou de cartas lidas por todo homem, por cada homem. Você há de atender, você há de entender que tudo isso que eu estou falando de coisas tão naturais, você vai encontrar isso tudo dentro das Escrituras, correto? Ok, fique de pé, senão eu não termino. E aí vocês de pé... Aí eu sei que a coisa está passando do tempo. Ok. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, quer dizer, vejo no meu corpo outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu penso com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ok. Eu vou só esse versículo agora, de Romanos 8, 28, como eu disse. E sabemos que todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, e esses que Deus conheceu antes, também os predestinou. Nem parece esses que vivem em estado miserável, não é? Reclamando, dizendo, quem sou eu, miserável que sou, como estava dizendo Paulo. Mas veja, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Não é pessoas super-homens, santarrões, que nunca fizeram nada de errado. São estes que você acabou de ler agora em Romanos 7. Estes mesmos foram predestinados, eles têm que chegar nesta fase, a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque todo mundo pode acusar. Todo mundo poderá te acusar. Cada um de nós se colocar em fila e dizer, olha, quem merece ali ser apedrejado? Todos nós, viu? Merecemos ser apedrejados. O caso é que não há ninguém merecedor de atirar a primeira pedra. Esta é a realidade. Não tem ninguém merecedor de atirar a primeira pedra. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então é problema de Deus se ele quer pegar estas pessoas tão defeituosas, tão miseráveis, como diz Paulo, e levá-las a uma posição de serem conforme à imagem de seu filho. Ele terá um processo para isto. Versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem morrendo, nem vivendo, viu? Ou a minha vida está boa, então essa vida está tão boa que eu não sinto falta de nada, e por não sentir falta de nada, então eu vou aproveitar a vida porque está tudo bem. Você vai pensar em remédio com saúde? Você vai pensar em Deus sem necessitar de Deus? Sem ter necessidade de Deus? Por que é que quem tem muito dinheiro abomina o cristianismo? Porque eles compram tudo com dinheiro. Está ali a fila de 200 para ser hospitalizado, operado, vai lá com dinheiro e compra o hospital inteiro. E atende aqui, é doação de órgão, tá, fila aí de não sei quanto? Não, quanto é o fígado? Quanto é o fígado? Quanto é o bofe? Tem isso? Tem isso? Quanto é a moela? Não é? Assim, porque aí vocês não fica tão sério, né? Pois é, quanto é o rins? Não sei para que trocar os rins, porque o nome já é uma coisa ruim, não é? Mas se não fosse o ruim, meu Deus do céu. Pois bem, olha, observe isto aqui, viu? Ou você não compreende o linguajar explícito das Escrituras. Porque eu estou certo disto, eu tenho certeza, diz Paulo. O versículo 38, que nem a morte. Isso significa o que também? Quando os médicos dizem, não tem mais jeito, viu? Leve para morrer em casa. Aí a pessoa começa a descabelar. Mas Deus não gosta da gente, como é que isso aconteceu? Quer dizer, só pode acontecer na casa do vizinho? Só pode acontecer no noticiário? O acidente... Olha, esses dias quase que eu ia pegando a vizinha aqui, o bebezinho aqui da menina aqui do lado. Do jeito que eu ia saindo, né, arrancada para subir aqui. Mas imagine, 2 metros, foi ligar o carro, acelerar e sair. 2 metros aqui na esquina, aqui, olha, que o carro ficou parado aí. Olha onde está, bem aí na frente, você pode olhar aí. Quantos metros tem para a esquina? Na hora que saí, que acelerei, que fui indo, o menino desceu correndo, passou de frente. E o instinto de mãe, sabe como é? A mãe veio desesperada, já com a mão na cabeça, para não perder o juízo. E outra para segurar o menino com toda gritaria. Mas, claro, a gente que dirige, temos que sempre estar olhando isso, qualquer resto você já está com o pé. Ali não representou nenhum perigo, na verdade. Mas eu fiquei imaginando como estava o coração da mamãe. Vê? Mas me diga uma coisa, você acha que isso acontece com os outros? Não, senhores. Não, mas eu estou vos dizendo isso para quando acontecer, você se lembre das palavras de Paulo. Ele disse, eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, não importa que demônio seja, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso encerra a questão.
fraqueza da carne, desejo da carne, seja o que for, por estarmos nesse corpo de carne, nós não temos desculpa. Precisamos procurar sempre melhorar para podermos atingir aquela imagem que temos que atingir. Amém? Irmão Denis, ore aí. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, Amém. de recebermos este alimento, Pai. Glória a Deus. Um alimento sólido, Deus, que nos dá força, Pai, para caminhar, Senhor, pelas dificuldades. Amém. Nos ajude, ó Deus, que possamos enfrentar, Pai. Amém. Te agradecemos pela vida, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, eu te agradeço por cada irmão, Deus. Amém, meu Estou Deus. aqui presente, Senhor. Aleluia. Senhor pastor, Louvado Deus, seja o Senhor, meu que o Deus. Senhor continue ajudando nessa viagem, atendendo a cada um que estão precisando desse alimento, Pai. Amém, Jesus. Queremos que irá atender a cada um dos seus filhos, ó Deus, e nos ajuda, Pai. Estamos indo para a segunda parte, que é o Deus da Santa Ceia. Deus, sabemos que isso não é uma obrigação, que vem de Ti, ó Pai. Amém, meu Deus. Sabemos que é da Tua palavra, Senhor. Amém. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. O homem é falho, ó Deus. Verdade, Senhor Pegamos Deus. 24 horas por dia, Pai. Verdade. Tenha misericórdia de cada um, para que possamos levar adiante a Tua palavra, Senhor. Amém. Abençoe cada um dos Teus filhos em toda a face da terra, Pai. E colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo de Jesus. Amém. Amém.